Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje iremos falar sobre o tolo e o sábio. Espero que vocês gostem. O tolo e o sábio. O sábio Dr. Ivan Panin registrou em seu livro Como Viver Melhor a Cada Dia. Entre os sábios é perigoso falar o que você não sabe. Entre os tolos é perigoso falar o que você sabe. O sábio é belo pelo que pensa e não pelo que revela a sua aparência externa. As palavras do sábio movem as emoções daqueles que ouvem e promovem a aceitação não somente das palavras de sabedoria que profere, mas também do próprio sábio. As palavras do sábio podem ser comparadas a um tesouro maior do que todas as riquezas terrenas e melhores do que o pão que perece, trazem mensagens sumamente úteis ao desenvolvimento humano. Formam, informam e transformam. Formam o bom caráter dos que convivem consigo, informam pelo conhecimento transferido aos que o ouvem, transformam canalhas em boa gente, tristeza em alegria, dor em alívio, angústia em conforto. No afã de sentir o prazer de ouvir coisas edificantes, pessoas inteligentes abarrotam auditórios, às vezes pagando altas somas em dinheiro para ali estar. As pessoas precisam da sabedoria, seja no campo espiritual, profissional ou nas relações interpessoais. Grande quantidade de pessoas acorre a algum lugar quando sabem que um sábio está presente ali. Assim como os nutrientes dão sustento ao nosso corpo físico, a sabedoria é também como alimento que nutre o nosso espírito, mantendo-o forte e atento, proporcionando bem-estar e segurança em qualquer situação. A alma, caudatária do espírito, é qual estômago para o corpo físico, deleita-se em digerir o precioso banquete da sabedoria. A sabedoria é um dom, presente, que se recebe diretamente do céu. Tiago capítulo 1 versículo 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Esse é o motivo por que é tão agradável ficar perto de uma pessoa sábia. É como ficar perto de Deus. O sábio não é Deus, mas a sabedoria é divina. Sabedoria não é algo intrínseco, senão em Deus. É algo que se recebe por se ter um relacionamento de perto com a divindade. Tiago capítulo 1 versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Uma pessoa sábia é bonita mesmo quando não é acompanhada dos padrões de beleza do seu tempo. Atualmente os padrões de beleza são impostos pelo mundo da moda e veiculados pela mídia no afã de estimular a compra de roupas, perfumes e cosméticos, além de outros produtos que visem incrementar o visual exterior e ascensão na pirâmide social. É comum vermos notícias de moças que entraram em estado de anorexia e algumas morreram ao buscar um corpo com as medidas estipuladas para as modelos que precisam desfilar nas passarelas do mundo da moda. A busca pela beleza interior difere significativamente da busca pela beleza exterior. Enquanto a beleza exterior é conquistada pelo esforço e será tanto maior quanto maior for a sofisticação aplicada nessa conquista, a beleza interior se manifesta pela espontaneidade e singeleza de um coração bondoso e terno. O sábio é belo não pelo que apresenta o seu lado exterior, mas pelo tesouro guardado no seu interior. Entretanto, enquanto é verdadeiro o fato de que sempre haverá um grande prazer em ouvir um sábio se expressar, também será verdadeiro o fato de que um profundo sentimento de mal-estar se fará presente ao ouvir um tolo emitir suas tolices. Quando um tolo fala, suas palavras se comparam a si mesmo. As palavras do tolo são como vômito, exalam ao redor odores que revelam seu local de origem. Provérbios capítulo 14 versículo 33. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Quando o tolo fala, o ar de quem está ao alcance de suas palavras fica infectado por algo ruim e todos os que o ouvem sentem algum impacto como efeito do que ouviram, como se tivessem sido atingidas por algo ruim. As palavras do tolo são como punhais que penetram fundo, machucam, ferem e produzem marcas. É necessário aprender a lidar com tolos. São inusitados para os distraídos, mas previsíveis para os que têm discernimento. A maneira ideal de tratar com um tolo é agir com sabedoria. Ironicamente,
A presença de um tolo em algum lugar denunciará a presença de algum sábio que por ali esteja. O tolo é falante, inconveniente e arrogante, enquanto o sábio é excelente e observador. O sábio mostra serenidade e evita estimular o tolo a dar continuação aos seus arroubos fantasiosos, evitando, de start, a ampliação do estrago que as palavras do tolo podem provocar. Não existe um meio de se dialogar com um tolo, porque para um tolo o único que tem razão em algum debate é ele mesmo. Ao emitir palavras, o tolo deixa suas impressões, em alguns de repúdio, em outros de compaixão e ainda em outros, de indiferença, por saber que se trata somente de mais um tolo, por extensão, ainda em outros boa aceitação por se tratar de outro tolo. A tolice jamais espanca a sabedoria, antes a salienta. A tolice não atrai tantos olhares quanto os atrai a sabedoria. O centro das atenções será sempre conduzido em direção ao sábio, visto que é de lá que os ouvintes buscam ouvir ou ver a atitude ou palavra que anulará a verborragia do tolo. Nem sempre o sábio necessitará emitir palavras para rebatê-lo, mas haverá sempre um gesto seu que, em sua simplicidade, fará calar a arrogância do tolo. Nem mesmo outro tolo consegue interagir com um tolo. Jamais se entenderão. O tolo geralmente insiste em falar de si mesmo numa tentativa de se impor como se mais sábio fosse do que todos, falando de suas próprias virtudes e realizações pessoais. É como se fossem dois oradores em seus monólogos intermináveis e sem sentido. Confira na Bíblia. Provérbios capítulo 3 versículo 7. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios capítulo 12 versículo 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios capítulo 12 versículo 23. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Provérbios capítulo 14 versículo 33. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Diz a sabedoria: não sejas sábio aos teus próprios olhos. A sabedoria é silenciosa enquanto a tolice é falante. A sabedoria edifica enquanto a tolice estupidifica. A sabedoria tem origem, a tolice procura lugar. A Bíblia aconselha a não entrar em debates tolos, demonstrando que a tolice não se cala mesmo diante de palavras de sabedoria. Tito 3:9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Provérbios capítulo 30 versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Em um diálogo onde houverem dois tolos envolvidos, acusações e outros elementos desagradáveis estarão presentes. A tendência é que as coisas se acalorem, e o que era um simples diálogo pode vir a se transformar em discussão e discórdia. O sábio se cala quando é acusado, enquanto o tolo se altera. Provérbios capítulo 9 versículo 8. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie, repreende o sábio, e ele te amará. Tito 3 de outubro de 2011. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido, e peça, estando já em si mesmo condenado. O sábio opta pelo silêncio por saber que o tolo não se calará mesmo diante da sabedoria expressa, simplesmente pelo fato de que a mente de um tolo não tem o discernimento necessário para processar a sabedoria. Então continuará falando de si para si mesmo numa tentativa de convencer-se de que está certo. E termina por se convencer dessa pseudo-realidade. O tolo é desagradável até quando diz coisas coerentes, porque o que diz é uma repetição de algo que, eventualmente, tenha ouvido de outrem e o plagia. Provérbios capítulo 27 versículo 22. Ainda que repreendas o tolo como quem bate o trigo com a mão de grau entre grãos pilados, não se apartará dele a sua estultícia. Ao falar sobre as características do tolo, eu me sinto como se fosse um deles. E como se falasse de mim próprio. É fácil fazer autobiografia. Ao falar do sábio, eu me lembro do Mestre e Senhor. Ao me comparar com ele, tragédia. Duvide de alguém quando se declara um sábio. Afinal de contas, o que sou eu em tudo isso? Um tolo ou um sábio?
Uau! Difícil saber onde estou nesse degradê, mas de uma coisa estou certo, só sei que nada sei. Como diria Sócrates. Sobre o autor. Inconformado. Vila Velha, Espírito Santo, Brasil 72 anos. Já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até logo e fiquem com Deus.